e orar por um motivo muito especial agora de manhã. Nosso amigo Ricardo Cabeça está tentando dar entrada no hospital, está com falta de ar, está com todo aquele mal-estar do Covid. Quem conhece o Cabeça, ele é meio gordinho, ele tem, né, essa dificuldade e isso está agravando o seu estado de saúde e está tentando entrar lá no HGF, Hospital Geral. Vamos orar por ele agora, orar pela nossa semana, pela nossa segunda-feira. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pela vida do Ricardo agora. Pedimos, Deus, que o Senhor derrame graça sobre ele, sobre sua mãe, sobre quem estiver com ele agora ali naquela emergência de hospital. Deus, nós te pedimos, Senhor, que tu abras a porta certa, Deus, para que ele receba um atendimento digno e resolutivo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, envia os teus anjos, Senhor, para cuidar do teu filho Ricardo, Pai. Nós te pedimos por cura e por restauração. Em nome de Jesus, Deus. Oramos também por esse nosso tempo agora de estudo, de crescimento, de aprendizagem. Pedimos, Deus, que a tua graça alcance as nossas mentes e fale aos nossos corações, Deus. Fala com a gente, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vamos lá. Tá o texto fixado aí embaixo. É o Evangelho de Marcos, tem sido o objeto do nosso estudo. No capítulo 10 hoje, ele é um tema específico. Na verdade, ele é um assunto específico que traz um tema bastante abrangente. E eu quero te explicar como é que é isso. Esse capítulo 10, esse assunto é importantíssimo pelo tema que ele nos apresenta, ok? Vamos lá então? Capítulo 10, a partir do verso 1, eu passo a ler então o Evangelho de Marcos com vocês. O texto está fixado aí no meu comentário. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém e amém. Gente, conforme eu falei aqui, o assunto é específico, mas o tema é abrangente. O assunto é sobre a polêmica do divórcio, da permissão do homem lavrar uma certidão de divórcio. Mas o tema é bem mais abrangente. O tema tem a ver com visão de mundo, com opção de navegação no mundo que a gente vive. Deixa eu te explicar porque isso é importantíssimo e eu vou começar falando do assunto para depois chegar no tema, tá certo? O assunto é o divórcio. O que está acontecendo aqui? Os líderes religiosos estão querendo colocar Jesus em algum canto de parede para que ele próprio se complique. Lembre-se que o João Batista havia se complicado pela coragem com que ele denunciou o pecado incestuoso de Herodes. O Herodes Agripa era casado com a sua meia-sobrinha. Na verdade, ele era casado com a sua... Ele era... Isso, com a sua meia-sobrinha, porque é um parentesco ali distante. Eu sei que havia uma proibição no livro de Levítico e então João Batista denuncia aquilo. O que os líderes religiosos querem fazer é tentar fazer com que Jesus perca a cabeça da mesma forma que João Batista perdeu por ter denunciado aquele pecado de imoralidade incestuosa que o João Batista denunciou. Só que o Jesus aqui não entra na deles. E o que eles estão propondo é lícito dar carta de divórcio, sim ou não? Aí Jesus poderia ir por um lado interpretativo, como a famosa posição do rabino Shammai, e o Shammai ele era restrito ao que Moisés dizia.
pode dar carta de divórcio mediante imoralidade sexual por parte da mulher. O Hillel era outro rabino, dono de uma linha interpretativa um pouco menos conservadora, que dizia, não, o homem pode dar carta de divórcio conforme ele queira. Se Jesus pegasse um dos lados de maneira restrita, ele se complicaria, ele talvez dividiria a sua audiência, porque naquela época era comum se escolher que linha doutrinária era o termo usado na época, era o fardo, que fardo rabínico os discípulos ou os talmidim carregariam. E isso significa que linha interpretativa eles optariam. Jesus não entra na deles. Jesus responde o que é que eles entendem da lei. Ele está fazendo menção ao livro de Deuteronômio, capítulo 4, e ele vai então fazer com que aqueles fariseus que o perguntam entendam que tem algo muito mais profundo por trás do que apenas uma opinião de ser a favor ou contra o divórcio, de ter uma postura conservadora ou mais liberal a respeito do repúdio à mulher. Jesus então propõe um modo de navegação diferente. E aí eu quero explicar para você. O assunto você já entendeu, mas o tema é bem mais abrangente. E o tema tem a ver com esta visão de mundo, ou, como eu estou dizendo, com este modo de navegação pelas águas da vida. Deixa eu dar um exemplo aqui para você, tá? Um exemplo bobo, mas é o que me veio aqui à mente. Todo mundo hoje usa algum tipo de navegação por GPS, né? A gente abre o celular, coloca o endereço lá de onde quer ir e o Waze leva a gente. Aí deixa eu te dizer que eu tenho 3 formas de navegar. Aí eu vou abrir aqui, né, o meu coração, as minhas esquisitices aqui, mas eu tento otimizar as minhas formas de navegação. Vou explicar aqui para você, ó. O Waze é muito bom quando é para me dizer sobre o melhor caminho a pegar, porque ele está recebendo informação atualizada de trânsito. Então, às vezes, ele me dá um caminho que é um pouco mais longo, mas que eu vou chegar mais rápido porque tem menos trânsito. Então, quando eu estou preocupado com o tempo e hora para chegar, eu boto no Waze. Agora, o Google Maps também me dá um recurso de navegação, também tem informações sobre trânsito não tão precisas quanto o Waze, mas o Google Maps tem uma coisa boa, ele é preciso no lugar onde eu quero chegar. Às vezes o Waze pode não errar um endereço, mas desconsiderar a periculosidade de uma via e me mandar por lá só porque é mais rápido. O Google Maps me dá exatamente o lugar onde eu vou e é dificílimo errar o endereço se eu quero usar o Google Maps. Então, quando é num canto que eu não sei, eu primeiro vejo onde o Google está me dizendo e se eu estiver interessado no trânsito, eu boto o Waze. Agora, tem um terceiro aplicativo que é do fabricante do telefone, que às vezes eu uso ele porque ele fica mandando para o meu relógio os avisos de onde eu tenho que dobrar. Então, quando eu sei mais ou menos o caminho e quero ter só aquele lembrete faltando 100 metros onde é que eu tenho que dobrar, eu boto esse que o relógio apita e eu já sei onde é e a hora certa de fazer a curva. Bem, como eu disse, é um exemplo bobo, né? Uma besteira, mas me ajuda a entender o seguinte: nós temos diferentes maneiras de navegar pela vida. Aqui eu estou falando, né, os aplicativos que nos ajudam a navegar pelo trânsito e chegar ao destino final. Mas a gente navega pela vida de que maneira? A gente se reveste de verdades e de crenças, e a partir delas a gente sai pela vida fazendo avaliações morais do que a gente acha certo e do que a gente julga ser errado. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava lendo na minha leitura diária o livro de Provérbios e ele fala insistentemente sobre como o homem sábio vai se afastar dos caminhos da mulher adúltera. Então, o sujeito que está com a verdade bíblica na cabeça, ele tende a cair menos na tentação da moralidade sexual. Por quê? Porque ele está revestindo a sua mente, a sua cabeça, de uma verdade que diz assim, ó, se desvia daquele caminho sedutor, por mais bonito e atraente que seja, se desvia daquilo, porque aquilo vai te levar para um caminho de morte. Então, isso é uma forma de navegar pela vida. A gente se reveste de verdades e essas verdades nos levam a fazer juízos morais do que é certo, do que é errado e de onde a gente não quer ir. Bem, Jesus Cristo está propondo aqui para os seus interlocutores
um modo alternativo de navegação. E agora eu peço que você preste muita atenção, porque este capítulo 10 de Marcos ele é importantíssimo para a gente entender o jeito que Jesus está nos propondo navegarmos pela vida, construirmos juízos de valores apoiados em referenciais seguros. Ele é interpelado pelos fariseus, e os fariseus chegam e dizem o seguinte: mestre, o que você diz sobre o divórcio? Pode ou não pode? Você vai na linha A ou na linha B? Você é do estilo conservador ou é do estilo liberal? Né? Você vai seguir no caminho da nossa sociedade patriarcal e machista, ou você tem alguma postura um pouco mais libertária, né, em favor das mulheres? E aí os fariseus eles não estão interessados em respostas, eles querem que Jesus escorregue na casca de banana que ele tá jogando ali, que eles estão jogando, né, os fariseus. Aí olha o que Jesus faz. Jesus diz assim: bem, vocês querem falar sobre o divórcio? Vai ler a lei. E Jesus manda os caras voltar para a lei, vai lá, tá claro lá. Agora saibam que esse assunto divórcio existe porque o coração de vocês é duro, porque vocês são suficientemente egoístas para num determinado momento da vida encher da mulher e querer dispensá-la. Ou então apegarem-se à honra masculina de tal forma e não conseguirem navegar pelas águas do perdão e da restauração. Então o divórcio existe pela dureza do coração de vocês. Aí Jesus faz o seguinte: contudo, no início não era assim. Aí Jesus volta lá para a criação, quando ele diz: no início da criação, Deus criou homem e mulher. E aí ele cita Gênesis 2:24, quando fala: e por esta razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. O que ele está falando? Ele está dizendo: no início Deus instituiu o casamento. No início, antes do pecado, antes que os seus corações se tornassem embrutecidos e duros pelo próprio pecado, duros pela própria teimosia ou pela própria vaidade de quererem guardar uma honra e não conseguirem suportar algum tipo de desrespeito, às vezes até por menor que seja, vocês acabam apelando para esta separação. Mas no início Deus os criou, homem e mulher, para que juntos vocês se tornassem uma unidade indivisível. Não por um contrato assinado no cartório, mas por uma relação de aliança. Quando Deus se une à mulher, que ambos não se separam. O que Deus uniu, que não haja divisão nessa união. O que é que Jesus está fazendo aqui? Eu estou insistindo com você nesta questão de um jeito alternativo de navegar pelas estradas da vida. É porque se nós formos considerar, a título de exemplo, o assunto casamento, a gente pode optar em abrir, eu falei dos aplicativos, né? O Waze ou o Google Maps são aplicativos de navegação. Então, para quem está chegando agora, eu vou usar a mesma ilustração. Vamos falar de casamento? Vamos, era o que os fariseus estavam querendo propor a Jesus. Aí a gente vai falar sobre quaisquer assuntos, mas a título de exemplo do texto, o assunto é casamento, então a gente pode abrir aplicativos, né, diferentes. Vamos abrir o aplicativo da cultura. O que é que o aplicativo da cultura dizia lá na época de Jesus? O homem tem sua honra. Se houver qualquer tipo de desrespeito ou qualquer tipo de insatisfação, o homem pode lavrar carta de divórcio e entregar para sua mulher. Na época de Jesus, não aconteciam mais com tanta frequência apedrejamentos, que era pena de morte para uma mulher adúltera. Era difícil isso acontecer. Mas o homem podia dar a carta de divórcio e a mulher que se virasse. Voltava para a casa do pai, o pai podia não querer recebê-la, ela iria ficar vagando pela sociedade, talvez viraria uma excluída ou apelaria à prostituição. Então era uma perversidade a carta de divórcio. Navegar por essa estrada da cultura, nos dias de hoje, vamos falar sobre casamento, navegando no GPS da nossa cultura. O que é o casamento hoje? O casamento é uma tentativa, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Se não der, as leis do divórcio estão cada vez mais flexíveis, a gente vai lá no cartório, anula, ou então dá uma entrada no divórcio, e antigamente demorava anos para sair, hoje sai rapidinho.
As águas da nossa cultura banalizam a seriedade de uma relação que não é um acordo para ver se dá certo, mas é uma aliança que tem a chancela divina e que nos garante as forças e as decisões corretas para fazermos continuar e dar certo. Só que se a gente for navegar para falar sobre qualquer assunto, seguindo o GPS dos nossos dias, dos valores da nossa cultura, a gente tende a navegar usando o aplicativo errado. Aí Jesus diz assim: vocês querem navegar sobre esse assunto, casamento? Porque eles perguntam sobre o divórcio, mas o tema era casamento. Pode terminar ou não pode? Aí Jesus diz: quer navegar seguro sobre esse assunto? Vamos abrir aqui o GPS da criação. O que é que Deus propôs no início? O que é que Deus idealizou quando ele trouxe para a realidade da existência conjugal esta aliança onde um homem se une à sua mulher e onde preferencialmente não haverá separação? O que é que Jesus está fazendo, gente? Jesus está falando para os seus interlocutores no século I que caminhar bem pela vida, refletindo sobre qualquer assunto, precisa ter em mente, a pessoa que quer caminhar bem precisa ter em mente os ideais de Deus lá atrás. Porque depois do capítulo 3 do Gênesis, que o pecado entra no mundo, a gente começou a se acostumar a pensar sobre todo e qualquer assunto a partir de referências maculadas pelos efeitos do pecado. Por exemplo, a gente pensa sobre, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Dinheiro. Muitas das vezes a gente pensa sobre recursos materiais com a mente maculada pelos efeitos do pecado. E aí as pessoas pensam em dinheiro como instrumento de felicidade, algo que eu tenho que acumular para ser feliz, algo que eu ganho porque eu ralei por isso, portanto é meu e somente para mim, para os meus. Quando, na verdade, se você pensar não nos moldes da nossa cultura materialista, apegada e egoísta, mas você trouxer à mente o assunto dos bens materiais e voltar lá para o Gênesis, você vai lembrar o quê? Que tudo o que o homem criado teve foi recebido. Você está dizendo que o dinheiro é teu porque você trabalhou para ganhar ele, mas quem te deu ar nos pulmões para que você sequer pudesse se levantar de manhã cedo respirando e ir para o seu trabalho? Quem te colocou na família em que você nasceu e que lhe proporcionou tantas oportunidades, digamos, acadêmicas, né, estudantis, formativas, para que você compilasse o currículo que você compilou e pudesse então estar no emprego em que você está? Quem te deu condições de assimilar tudo que lhe chegou como influência de maneira tão boa e produtiva? Parabéns por isso. Para você ter hoje o contra-cheque que tem. Então, cuidado antes de dizer, não, o dinheiro é meu porque eu trabalhei para ganhá-lo. Tem uma verdade nisso, mas isso não explica a totalidade da tua relação com os teus bens materiais. Porque se a gente for olhar, repito, navegando pelo GPS da cultura, é possível que a minha relação com os bens materiais, esse é o exemplo que eu estou dando, com o dinheiro e com o patrimônio construído, seja uma relação de apego, seja uma relação de absoluta necessidade, se eu não tiver aquilo eu afundo, seja uma relação então de posse apenas e de usufruto individual e privado apenas. Mas se você abstrai desses valores do GPS da cultura, reformata o seu navegador e passa a navegar pela vida com o GPS divino, você então vai trazer de volta à mente que tudo que você tem e construiu veio das mãos de Deus, que lhe permitiu chegar onde você chegou e que, portanto, os seus bens materiais, sim, podem servir ao seu usufruto, podem servir para que você acumule e construa um patrimônio, não tem nada de errado, mas também estarão a serviço do mundo que Deus colocou imediatamente à sua frente.
do mundo que Deus, do jardim que Deus colocou você dentro, para que você seja um bom cuidador dele. E você cuida desse jardim com seus bens materiais. Então, esse é o exemplo de como a gente navega pela vida, falando de qualquer assunto, lidando com qualquer realidade, usando o GPS divino. Então, pensa agora, volta para o assunto aqui, casamento, que é o texto de Marcos 10. Os fariseus chegam e perguntam: o que você acha do casamento? Pode ter divórcio ou não pode? Jesus não cai na casca de banana dizendo: ok, vamos ver aqui, pode ou não pode. Isso seria interpretar moralmente com os valores daquela cultura, maculada por Gênesis 3 em diante, onde o pecado fez o coração do homem endurecer, embrutecer-se. Agora, se você quer seguir como Jesus seguiu na sua resposta, ele voltou lá para a criação e disse: vamos falar sobre casamento? Vamos, mas não no GPS da cultura, vamos falar sobre casamento no GPS de Deus. E Deus criou esta relação para ser vista como uma aliança. Criou esta relação para ser vista como uma aliança, como algo que ele idealizou e que ele dá os recursos necessários para que possa dar certo e durar para sempre. Pastor Mário, mas o divórcio acontece, algumas pessoas podem estar dizendo: eu mesmo me separei. Ok, a gente admite, nós temos o coração duro, a gente às vezes toma decisões erradas, a gente às vezes se precipita, a gente comete erros, é verdade. Mas fica para nós o ensinamento de que para qualquer assunto, o Senhor Jesus espera que a gente reflita, faça juízo e tome decisões, não baseando os nossos referenciais nos valores de um mundo marcado pelo pecado, que gera egoísmo, que gera vidas autocentradas. Jesus quer que a gente navegue pelo mundo, teça juízos e tome decisões a partir de mentes encharcadas pelos valores da sua palavra e pelos valores idealizados quando Deus criou a mim e a você. Ele nos criou para termos uma vida plena. Ele nos criou para termos intimidade com Ele, conhecimento da sua palavra, para sermos plenos do seu Espírito. E aí vai a pergunta: que tipo de valores mentes assim vão produzir e a partir dos quais irão se guiar e tomar suas decisões? Jesus olhou para aqueles interlocutores fariseus e disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Ele não disse se era a favor de um ou a favor de outro, se sua postura era conservadora ou liberal. Apesar de que Jesus sempre foi mais conservador, sim, mas não nos moldes da lei legalista, da visão legalista da lei que os líderes estavam. Mas no final, Jesus disse: o que importa mesmo é os olhos de vocês estarem repletos da visão do ideal que Deus criou lá atrás. O assunto é casamento? Não olha para o casamento com os moldes dessa cultura, olha com os moldes do ideal que Deus criou. Uma aliança indivisível, uma unidade inquebrável. Que Deus nos ajude a navegar com o GPS correto por essas estradas da vida. Que Deus nos ajude a tomarmos decisões corretas e que a gente saiba colocar o nosso referencial de tomada de decisão não nos valores da cultura, não nos pressupostos de um mundo marcado pelo pecado, mas nos valores eternos da sua santa palavra. Que assim seja, em nome de Jesus, amém e amém. Feche os seus olhos, queria orar mais uma vez com você. Santo e querido Deus, nós precisamos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê coragem, como João Batista foi corajoso, como Jesus agiu de maneira corajosa, atendo-se, Senhor, e apegando-se àquilo que era a tua verdade, a tua palavra e os teus valores, Senhor. Neste tema aqui, ó Deus, tu nos lembras que Deus criou homem e mulher e que o casamento acontece entre eles. Deus, no mundo de hoje é preciso coragem para defender essa bandeira, esse ideal.
E a gente está vendo um mundo marcado por tantas dores. Nós estamos vendo um mundo marcado por tanta ansiedade e depressão, porque as pessoas têm desrespeitado, Deus, este ideal, este plano perfeito que o Senhor criou para esta instituição chamada casamento. Nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e para que o Senhor nos dê esta coragem, esta intrepidez para continuar, ó Deus, abraçando os teus ideais e tomando decisões à luz daquilo que o Senhor idealizou. Eu oro por cada pessoa que está comigo hoje nessa transmissão ao vivo, por tantas outras que irão acessar ao longo da semana. Peço, meu Deus, para que o Senhor nos traga paz em tempos turbulentos, para que o Senhor nos traga saúde e vida nesses dias de doença e morte, em nome de Jesus, meu Deus. Traz paz, Senhor, aos corações que estão aflitos e desgastados, ó Deus, por esses tempos de incertezas. Mais uma vez, Senhor, eu clamo pelo teu filho Ricardo, que agora está tentando se internar. Deus, tu sabes da realidade dele agora, da sua fragilidade emocional e física, e nós oramos juntos por saúde. Oramos juntos, ó Deus, por recuperação, por cura, por intervenção do Senhor naquela rede hospitalar. Em nome do Senhor, meu Deus, nós oramos e já te agradecemos, dizendo amém e graças a Deus. Amém. Muito bom, pessoal. Deus abençoe. Deixa eu ver quem está comigo aqui para continuar dando bom dia para o povo. Doutora Thaís, Zió, Carla Aguiar, Suzana Salles, Iraídes, Salvador Neto, legal, Salvador, doutora Verônica, Gisele, Ana Nobre, Deus abençoe você, Ana. Grande Messias, paz do Senhor, varão. Olha a Érica lá de Sydney, na Austrália. A Patrícia Passos, o Antônio Torquato, Deus abençoe. Martinha, Tiago. Carla também está comigo, seja bem-vinda, Carla. Dona Rosário, Deus abençoe, Dona Rosário. Quem mais? Júlia Bertalmino, acho. Saí aqui rapidinho, mas voltou. Cris, Deus abençoe. Cris, Ângela, Carlinha, Dona Maísa. Gente, aqui é ao vivo, mas esse vídeo fica no IGTV, vai para o YouTube. Que Deus abençoe sua vida, divulga essa palavra e segunda-feira que vem, com a permissão de Deus, estaremos juntos para mais um estudo no Evangelho de Marcos. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.